Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Dourado Expresso. Aqui a gente fala das notícias que vão pautar o seu dia. Raíssen Abac está de férias e eu assumo por aqui até agosto, quando ele retorna. Para falar, por exemplo, sobre o encontro, a expectativa de um encontro do presidente Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o assunto é FGTS. Um assunto que tomou conta do fim de semana do noticiário, especialmente porque o presidente sinalizou que deve anunciar mudanças no percentual da multa do Fundo de Garantia para quem é demitido sem justa causa. Para isso acontecer, tem que passar pelo Congresso uma lei, projeto de lei complementar, hoje é 40% que se paga acima, a partir do fundo, esse valor. Então essas modificações estão agitando aí o noticiário econômico, também de olho na previsão, Quarta-feira, possivelmente teremos o anúncio de novidades do FGTS, segundo o próprio presidente da República. A expectativa é que isso ocorra, mas tem muitas arestas para serem aparadas até lá. Depois de uma visita à NASA, lá nos Estados Unidos, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tem pela frente um problema para administrar aqui no Brasil. Ele retorna essa semana, que é a questão do desmatamento, os dados que foram obtidos através do INPE e a polêmica envolvendo as críticas do presidente da República ao diretor do Instituto, o Ricardo Galvão. O Bolsonaro fez diversas críticas, o Galvão deu entrevista aqui ao Estadão, publicada pela Giovana Girardi, rebatendo, dizendo que os dados são verídicos e que ele pode apresentá-los, inclusive, ao presidente da República. Nesse imbróglio todo, tem o próprio ministro Ricardo Salles e o ministro Marcos Pontes, que foi colocado pelo presidente da República para lidar com essa questão nos próximos dias, e o Estadão acompanha. Outro assunto é o 5G, a quinta geração da telefonia móvel, que já é uma realidade em outros países e deve chegar por aqui para 2021, mais ou menos é a previsão da Anatel, já que o leilão das frequências será realizado em março do ano que vem. Há uma grande expectativa no setor, porque a injeção de recursos nessa economia deve gerar pelo menos 20 bilhões de reais e já é anunciado como a quarta revolução industrial. Inclusive a Anatel tem dados bastante otimistas em relação a isso, tem falado sobre o assunto, até porque deve modernizar a indústria, fazer com que o PIB cresça e reformular toda a estrutura também de transporte, com veículos autônomos, por exemplo. O Estadão também acompanha esse assunto lá no nosso portal. Bom, e o destaque do caderno de esportes vai para o Brasileirão, já que o São Paulo enfrenta a Chapecoense hoje lá no Morumbi. O Palmeiras perdeu a invencibilidade, justamente contra o Ceará, e o Santos encosta na liderança do campeonato. O Estadão também traz uma reportagem bem interessante envolvendo 3 confrontos entre o Corinthians e o Flamengo. Os 3 foram nesse domingo, um em Itaquera, foi empate por 1-1, mas também teve confronto do Sub-20 e também do futebol feminino. Tá tudo lá nas nossas plataformas digitais e amanhã a gente volta com mais destaques do que vai ser pauta no dia aqui no nosso canal do YouTube.